Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Gente, alguns já participaram comigo da primeira. Peço desculpa porque vocês vão escutar um pedacinho de novo, repetido, mas eu vou tentar dar um enfoque um pouco diferente e o restante vai mudar. Nós vamos deixar, eu vou tentar publicar isso lá no YouTube, que aí quem não pôde participar consegue assistir. Até por isso que eu estou tentando filmar somente a mim, sem aparecer o rosto de ninguém. E na primeira eu dei muito enfoque no convívio com colega de trabalho, né? Agora, eu acho que a gente tem que pensar em casa, gente. Porque não dá pra gente falar que a gente é bom no serviço e é uma pessoa ruim em casa, bom no pessoal e ruim no profissional. Nós não somos duas pessoas, né? Na verdade, nós somos vários que se complementam e que se formam um único ser. E aí, para quem não sabe do pedacinho, eu vou tentar ser um pouco mais breve, depois vocês seguem lá no Instagram, no YouTube, vocês vão ver a parte que fica faltando da primeira. Meu nome é Otávio, eu sou odontopediatra, sou casado com o Henrique. E nunca pensei em estar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. Mas o homem lá em cima tem hora que ele é meio doido e coloca a gente nos caminhos que a gente planeja e Deus dá gargalhada e fala assim, ó, se vira. É assim que funciona. E aí eu fiz administração, trabalhei na área de engenharia, morro de orgulho disso. Casei, estou casada há 14 anos com o Henrique. E eu acho que o casamento, assim como o trabalho, como a amizade, ele é um contrato diário. É fácil, né? Não, gente. Mas é fácil ser solteiro? Também, né? Não. É qual guerra que a gente quer lutar. Por isso que eu e o Henrique, a gente tem escrito dentro das nossas alianças e os dois têm tatuado no braço. Nunca esqueça o quanto eu amo você. Porque tem dia que a gente está pé da vida e a gente fala, ó, amava mesmo. Então, vão amar e hoje eu amo de novo. E todo mundo tem altos e baixos. E tem dia que a gente está bem no serviço, tem dia que a gente não está. E o que eu comentei aqui no princípio, que eu só vou dar uma passada bem en passant, que a Petrobras tem uma parcela de responsabilidade no meu diagnóstico. Porque quando o Henrique passou no concurso da Petrobras, meu pai, que era filho único, adotivo, albino, adotado por um casal de negros, autista não diagnosticado, morreu de Covid. E depois eu vou falar dessa morte dele, que foi um aprendizado gigantesco na minha vida. Nessa fase, nessa confusão toda, Henrique passa na Petrobras e tinha que ir embora para o Rio de Janeiro, só que o pai tinha morrido e me deixado vó de herança, que é a paixão da minha vida. Tanto que eu falo que o dia que eu for para o lado de lá, se eu não for para um lugar muito quentinho, que apesar que eu não gosto muito, eu gosto de um calorzinho, né, gente? Então lá talvez tem carnaval, mas vamos ver para onde que a gente vai. Chegando lá de lá, se eu pudesse pedir uma coisa para Deus, eu queria ver minha avó mais uma vez, que ela é a paixão da minha vida. Mas aí, Henrique passa no concurso, uma fase que eu tive que herdar minha avó, e cuidei com todo carinho até a morte, e meu consultório tinha chegado no auge, odontopediatra, com foco em crianças atípicas, e atípico mesmo, de chegar uma paciente no consultório, e a mãe me falar assim, eu achava o máximo, que a mãe falava assim, não, ela já tomou 3 gotas de Revotril, mas que ela falava do Revotril, eu já falava, eu já tá bravo. Ela tem 43 anos, essa menina. Ela deu uma dentada na nuca do irmão dela, que na hora que o SAMU chegou para pegar o irmão para o hospital, cadê a nuca? Está na boca dela e ela está mastigando. A mãe de 72 anos, quando está sozinha com ela em casa, fica presa no banheiro. Ela é de anestesia geral. Pelo SUS estava demorando, e particular ia ficar em R$9.000. Chegou no meu consultório, o que você faz num caso desse? A vontade, às vezes, é falar assim, olha, não é pra mim. Só que a consciência dói, que fala assim, eu tenho pelo menos que tentar, né? Então tem hora que a gente tem que tentar, no casamento, na amizade, com o patrão, com o colega de serviço, com o projeto, com tudo. Falei, vamos tentar. Essa menina chega no consultório de calça jeans, com a calça rasgada aqui, com a corda amarrada, enrolada no pescoço e amarrada aqui atrás. Senão ela arranca a roupa na rua. Já me arrancou 2 jalecos, de rasgar eles, me levantar pelo colarinho, que ela é forte. Foram 17 consultas até ela aceitar eu encostar nela na cadeira, sem ela me bater. E eu já fiz 3 cirurgias nela, sem sedação, sem contenção, sem ninguém segurar. Então o negócio é não desistir. E eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com essa turma. E me doeu muito quando eu fechei um diagnóstico de autismo, não por ser autista,
mas porque eu trabalhei 10 anos com autista, ajudando um monte de família atípica, pelo menos tentando ajudar, porque a gente é só uma faísquinha, e nunca me ajudei. Nunca consegui falar não. Era sempre o primeiro a chegar em festa, e Henrique sempre foi o festeiro, e eu sou aquele que gosta da festa, mas tem limite. E aí eu era o primeiro a chegar, e Henrique, mas nós vamos mais cedo, a gente tá indo. Falei, vão. Depois do diagnóstico eu me entendi, que eu ia mais cedo, porque eu não queria ter que abraçar um por um, se eu fosse o último a chegar. E se eu chego mais cedo, na hora dos tontos eu posso ir embora. Porque não vem com esse papo que tonto é simpático, não, porque tonto é simpático para outro tonto. Quem não bebe não tem muito saco com tonto, não. E aí, por isso que eu falo que a Petrobras teve essa responsabilidade, porque quando o Henrique foi para o Rio, e a história vai e volta, até para vocês entenderem o contexto, quando o Henrique passou no concurso, teve que ir para o Rio. E aí, o que eu faço? Meu consultório no auge, nem paciente novo eu pego mais. Seja o que a gente fala, tá? Porque a mãe liga e fala assim, tá batendo a cabeça lá em casa de dor e ninguém quer atender, vem mãe. Te conheço não, mas vem pra cá. Só que a gente tem que saber de vez em quando falar não. Porque teve uma hora que o Henrique virou pra mim e falou, Otávio, você tá bom demais no profissional e no pessoal você tá fazendo falta em casa. Você vai ter que escolher o consultório ou eu. Aí a gente entende que não é escolha, é equilíbrio, é o caminho do meio. É o que tá falando com o Henrique. É claro que às vezes a gente tem que ajudar depois do horário? Tem. Mas se a gente acostumar o colega a responder o WhatsApp todo dia depois do horário, falar, Henrique não liga. Não tem problema não. Estou usando Henrique de exemplo, mas é com qualquer pessoa. E aí, gente, a gente pode até mandar depois do horário. Mas fala assim, ele tem que me responder amanhã cedo. E se ele me responder hoje, não tem que virar obrigação. E eu estou usando o exemplo dele, mas é para todo mundo. E isso para o atípico, vocês têm que entender que às vezes para você não dói responder depois do horário. Mas para o atípico, que gosta da previsibilidade, amanhã ele já vai ficar sofrendo. Será que vão me mandar mensagem? Será que me cobraram? E se chegar? Peraí, eu tenho que dormir, mas o telefone está do lado da cama. Ah não, a esposa ou o marido reclamou, eu vou deixar na sala. Ah, mas eu levantei para ir no banheiro, deixa eu lá ver o telefone. Gente, por causa de uma mensagem fora de horário, você desregula uma família e pode levar num divórcio. Foi uma conversa que eu já tive com alguns colaboradores daqui. Vocês já pensaram em fazer um levantamento da quantidade de pessoas que já divorciaram da empresa? E essas pessoas, a maior parte dos divorciados, quais os níveis de hierarquia, quais os níveis de cobrança? Será até que ponto que o divórcio não foi responsabilidade da empresa? Só que aí, para mim, a culpa não é da empresa, porque quem aceita a pressão é a gente. Porque o dia que a gente fala não respondo, a gente é até mais valorizado. Fala assim, ele é bom, ele faz dentro do horário, mas depois do horário respeita ele. E aí a gente tem que aprender a cuidar da gente. E aí a gente tem que aprender a falar não. E aprender a cuidar do detalhe. Então, quando eu conversei com a Carla, que eu fui muito atrevido de propor isso aqui, na hora Henrique regalou um olho desse tamanho, que você está entrando no meu serviço assim, já foi. E o autista tem hora, gente, eu falo que meu filtro não é furado, não. Eu peguei, sabe aquelas peneiras de plástico? Eu peguei um isqueiro e fui passando fogo na beiradinha assim, é uma loca desse tamanho, passa, e azar. E é por isso que eu falo que hoje, o paciente chegou no consultório, eu falo com a família na hora, eu falo, olha, eu sou palpiteiro, atrevido e entrão. Você chegou aqui, você não me entregou o dente do seu filho, você me entregou os seus boletos, a TPM da sua esposa, a raiva do seu chefe, a briga com sua sogra, a ansiedade das férias, você me entrega tudo. Então eu vou dar palpite na sua vida. Eu quero saber até como está o namoro seu em casa. E aí, se eu entrar onde que não me cabe, você me fala que eu também sei recuar e pedir desculpa. Mas pode ser que eu vou virar para você e falar assim, eu estou dando palpite porque eu quero saber disso por causa disso. Vocês querem ver como que tudo interfere? O que é que faz da cárie, gente? Cárie hoje, ela já foi uma doença infecto-contagiosa, hoje é uma desbiose. O que é isso? Higiene errada ou alimentação errada. Mas o que é que faz essa cárie crescer? Falta de higiene e alimentação incorreta. O que é que me ajuda muito a desenvolver, que é fato? Quando nasce o segundo filho ou quando os pais separam. Quando você só tem o primeiro, você tem um rei e uma rainha em casa, né? Aí nasceu mais um, dois príncipes, duas princesas, um príncipe e uma princesa, a atenção é dividida. E a cobrança da mãe? Em cima. E a mulherada hoje é muito difícil, gente. Tanto que eu falo que pai é importante, mas mãe é sagrado. Porque o povo cobra ser boa mãe, ser boa esposa, boa de cama, boa de casa, boa de trabalho, boa de tudo. E aí medita, gente, assim ou assim, tá? Porque senão a gente não dá conta. E não pensa isso no sentido negativo nem pejorativo. Pensa no sentido de falar assim, não dou conta. A Mulher Maravilha, ela é solitária até no filme.
e não tenta ser que vocês vão dar errado. Só que aí, de novo, até agora eu não concluí a responsabilidade da Petrobras no meu diagnóstico. Henrique passou no concurso, minha avó com Alzheimer, meu consultório no auge, e ele teve que ir para o Rio. E aí desregulou minha vida toda. O que é que eu faço? Me veio um burnout. Os detalhes dele vocês vão escutar na outra palestra, quem for lá assistir. E aí, por causa desse burnout, eu fechei um diagnóstico de TDAH, autismo e superdotação. E o meu autismo, na verdade, foi um Asperger, que não se fala mais Asperger hoje. Foi autismo nível 1 de suporte com altas habilidades. E para piorar, qual foi a alta habilidade? Uma maldição que chama teoria da mente. Eu falo maldição porque é dificílimo de lidar. Minha neuropsicóloga falou, tá, você ganhou hoje o toque de Midas. Você pode fazer fortuna ou você vai morrer de fome. O que você tocar pode virar ouro ou você pode fazer até sua comida virar ouro e você não vai ter nada para comer. A grosso modo, o que é isso? Eu leio a alma de vocês. Minha secretária fala que eu gosto de fazer as mães chorarem. Às vezes ela chega na consulta, eu falo assim, deixa eu te contar uma coisa. Tem a câmera aqui no consultório com sensor de presença. Vamos deixar minha secretária olhando seu filho, você pode ficar olhando pelo celular, ou se você não importar de falar com ele, na frente dele, leva ele, mas vamos ali para a lanchonete tomar um café? Seu filho não é nada urgente? E a consulta? Foda-se. Eu vivo disso, mas não estou aqui por causa disso. Se eu não cuido da mãe, eu não cuido do filho. E a gente tem que entender o contexto. E isso a gente pode desenvolver. A gente tem que olhar para o colega do lado, olhar para a esposa em casa, olhar para o filho e falar assim, ele está mais calado. Será que ele não está doido para te contar um problema dele, mas você não deu oportunidade para ele? E se você não deu oportunidade para ele, será que você dá para você também? E aí eu fechei esse diagnóstico. E aí por isso que eu estou aqui hoje. Porque aí eu faço questão de trabalhar falando de inclusão. Porque para o autista é muito difícil. Tanto que ano que vem nós vamos fazer um curso, talvez vai ser gratuito para 200 a 300 pessoas. Um curso de 2 dias, com café da manhã, almoço, lanche da tarde, para a gente ensinar como lidar com os conflitos entre os típicos e os atípicos. Na verdade, por que tem conflito? Porque falta conversar. Porque faltou eu falar assim, fulano, eu gosto muito de você, mas me abraça não. Fulano, eu te amo, mas toda vez que você atende o telefone, você fica andando na sala no telefone para lá, para cá, para mim eu estou vendo um elefante voando, batendo a asa e não concentro mais nada. Se você precisa de conversar no telefone alto andando, vai lá para fora, por favor. Isso não é falta de educação. Você falar o que eu preciso para o meu espaço. Ou se uma pessoa toda hora faz uma piadinha, e não é todos, autismo não tem regra, tanto que é espectro. E às vezes você dá um espectro e você é daquele que não está entendendo muito aquela piada, você é do literal. Você começa a entender aquela pessoa como? Como sarcástico. Quer me ver tomar raiva da pessoa, gente? São 2 coisas. Sarcasmo e não dar bom dia. Gente, bom dia não custa. Você está andando na rua, dá um bom dia para quem você não conhece, salvou o dia da pessoa. Talvez aquela pessoa fale assim, gente, peraí, me cumprimentou, quem que era? Começou a preocupar quem era, já mudou o foco do problema dele. E aí nós vamos para uma oficina de arranjo floral. Vou ensinar vocês a fazer arranjo? Vou nada. Pra quê? Arranjo, gente, é sentimento. Sentimento é de cada um. Quando eu entrego um presente para alguém, eu estou dando uma energia. E quando você doa alguma coisa para alguém, você não dá nada para ninguém sem receber algo em troca. Minha avó gostava de falar que tinha uma história aí de uma mulher que ela mandou uma vez um saco de cocô para jogar na casa de uma pessoa. E essa pessoa mandou devolver um buquê de rosas. E ela falou que, eu vou mandar um buquê de rosas porque cada um dá o que tem. Então, às vezes, a gente tem que falar, e ele está dando o que ele tem. E, às vezes, ele deu aquilo para me cutucar, porque ele achou que eu ia inflamar. Mas se eu não inflamei, talvez ele comece até a me admirar. E aí, talvez ele até vire meu amigo. Talvez ele comece até a me ajudar no cultivo de rosas, para ele ter rosa para levar para outro. Então, vamos contagiar. E a gente tem que entender que nem todo dia é fácil. Então, para que essa pedra? Porque o dia que é difícil, quem estava aqui antes sabe. A minha primeira sugestão foi, acerta na testa do coleguinha que te incomodou. Mentira, gente, não faz isso não. Caso eu quebro o telefone da coleguinha, gente. Não faz isso não, isso vai dar problema. Sabe por que é essa pedra? O dia que está muito ruim, você chega em casa, parece que tem alguma coisa que ajuda a gente, que as coisas chegam na frente da gente. E você chega lá e vê essa pedra ou na sua gaveta, ou na sua mesa, e fala assim, que a pedra vai me ajudar. É o dia que ele falou que a pedra era para eu lembrar que existe uma outra oportunidade. E que tudo passa, gente. Eu detesto escutar o povo falar que é fazendeiro. O dono da fazenda vive quantos anos? Você vive muito, 90, né?
A Terra está ali há quantos milhares de anos? Ele é o quê, gente? Esterco. Esterco. É a hora que eu falo, eu detesto o termo doutor, mestre e tudo mais. É um título, é um mérito, mas eu não chamo ninguém por mestre. É uma coisa que eu falei na primeira palestra, eu nem sei se Henrique depois vai puxar minha orelha por isso, mas eu não estou nem aí, eu vou falar de novo. Eu sei que é a cultura da empresa e não tem nada de errado, é a cultura de cada lugar. Mas ele chegava lá e falava assim, não, teve reunião do G1, G2, G49, G73, peraí, mas e o João e a Maria? Quem que é a pessoa? A gente não é cargo. A gente é cargo que você é hoje. Igual, já sei que você teve num setor e hoje você está em outro. E amanhã talvez vai estar em outro. Então eu não sou G nada. Eu sou Otávio. Então às vezes eu chego no consultório, ô doutor. Gente, doutor não, todo mundo peida. É só Otávio. E está tudo pronto. Então essa pedra é para a gente lembrar que tudo passa. Olha para ela e fala assim, ó, era só esse clique para mim. E aí tem essas bolinhas. Por que essas bolinhas? Meu exemplo, meu consultório. É um consultório limpo, arejado, com pouca informação. Até porque eu tenho que ter pouco estímulo para as crianças. Há uns 3 meses atrás, fui na 25 de março com o Henrique, surtei, né? Trouxe um carro de bugiganga. E lotei meu consultório de brinquedo, de pelúcia, e os meninos amaram. Eu estou mudando de consultório, vou gastar 60 mil na reforma agora. Por quê? Porque eu não estou tolerando ver aquela pilha de pelúcia. Falei, gente, que bagunça, isso junta poeira, isso vai sujar. E aí toda semana eu levo para casa, e no domingo, o Henrique já até reclamou disso. A máquina o domingo inteiro batendo, lavando pelúcia. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses meus meninos que fez tão bem para eles, não vou não, eu vou mudar de consultório. E o próximo, eu já estou alugando ele com o projeto da sala do lado, que vai ficar pronto em março, que é uma sala sensorial, porque deixa essas crianças chegarem lá. Vai aumentar no meu preço? Não. Vai aumentar em alguma coisa? Não. Vai aumentar só meu custo. Mas o que eu faço para uma criança, ele vai lembrar daqui 100 anos. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, a rua que você mora, vocês não sabem nem quem que é. Então, que diferença? O prédio. Então, quem que foi? Você faz diferença só enquanto você está. Carla está aqui. Carla, eu vi ela assim no Instagram com as meninas. Elas são lindas. Mas nem mãe Carla é. Ela só está. Porque se ela morrer hoje, ela foi mãe. Então, a gente não é nada. A gente só está. Enquanto a gente está, vamos fazer diferença. Então, isso aqui é para a gente ter só um gatilho para lembrar. Mas quando a pessoa é igual eu, que não dá conta das coisas fora do lugar, tipo as pelúcias, arruma uma cartela de adesivo, discreto. Mas vermelho, né? Porque senão a gente para até de enxergar, costuma. Pega na tomada, no computador, na testa do coleguinha, na testa do marido, na esposa. Viu aquilo ali? Além de você lembrar, é para você lembrar assim, deixa eu respirar. A gente hoje esqueceu até como que respira. Para, respira. Com diafragma, para falar assim, eu não preciso correr, eu não preciso lutar, eu preciso ir no banheiro. Eu entrei no burnout porque eu trabalhava 22 horas sem beber água, sem comer, sem ir no banheiro. Para quê? Meu paciente está lá fora com dor. Ah, mas espera aí, se eu morrer, quem cuida dele? Ninguém. Então, quando eu vou falar de um arranjo, qual que era a minha vontade com esse arranjo? Todo mundo aqui tem casa. Se vocês levassem para a sala de vocês, ia ficar lindo, ia ficar cheiroso. Quem quiser levar, pode levar. O sentimento é seu. Mas eu queria que vocês levassem para casa, porque o óbvio tem que ser falado. Não adianta amar o marido, o filho e a esposa e não falar. Ah, não, mas ele percebe, porque eu demonstro. Será? Será que ele percebe? Talvez todo dia você faz a janta para ele que ele gosta, e todo dia você coloca pimentinha no macarrão, e todo dia fala assim, essa égua dessa mulher minha, até hoje ela não descobriu que minha hemorroida está inflamada. Gente, você está gostando da pimenta, fulano? Ô, fulana, tá uma delícia seu macarrão, mas eu preciso de um pneuzinho de carrinho de mão, porque tá osso, tá? Então, você está agradando, achando que está agradando, mas está machucando. E o sentimento que está gerando o outro vai virar o quê em você? Então, quando a gente vai fazer uma flor, um arranjo, a primeira coisa que eu tenho que pensar, em quem que vai receber esse arranjo? Será que ela gosta de flor? Será que ela gosta do colorido? Ela gosta mais de folha? Henrique. Eu sei que Henrique lá em casa é lotado de flor. Henrique acha bonito, mas ele gosta muito mais de folha que de flor. Então, vira e mexe, eu dou ele um arranjo. E sinceridade. Na época da faculdade, chegou um arranjo lá na faculdade. Gente, e faculdade de odonto é uma quebradeira que vocês nem imaginam. As listas é cara, fala que a gente não passa fome, mas até as vontades a gente passa. E aí eu tava com a luva cirúrgica. E aí você tem. Aí na clínica, né? A clínica escola, com a mão para cima, a única luva que eu tinha, o paciente na cadeira. Eu não tinha outra para operar. Aí o povo me chega, Otávio, chegou um arranjo de flor para você lá embaixo, uma orquídea que eu tenho lá em casa até hoje, uma Newtônia. Vai lá pegar. Eu falei, não posso, gente. Se eu tirar a luva, eu não tenho como operar o paciente, eu não tenho outra.
Aí o professor entendeu, falou, tá, preocupa não, eu te dou um par. Fui lá pegar, era um arranjo que o Henrique tinha me mandado, mas na fase da quebradeira dos dois. E aí eu falei, o que eu faço? Eu tinha esquecido que era aniversário de casamento, a gente tá há 14 anos. Aí eu falei, eu tenho uma amiga que é dona do motel, eu vou ligar para ela, pedir um desconto no quarto, fazer um arranjo, e vou falar, Henrique, a surpresa era de noite. E eu detesto mentira. Aí nós fomos almoçar, eu falei, Henrique, vou ser sincero com você. Eu ia pedir isso no motel, mas sabe o que eu vou fazer? Estou muito apertado, nós estamos, nossa conta é conjunta, lá em casa é tudo junto, então fazer surpresa lá em casa é difícil. Você passa o cartão com a surpresa, chega a mensagem no telefone do outro. E aí eu falei que eu estou muito apertado e eu esqueci. O arranjo que você me deu pode ser meio meu, meio seu? E não teve problema, foi conversado. Agora, se eu não falasse, ele ia falar assim, Otávio ignorou. Não, eu esqueci, porque eu estava apertado, eu estava no fim de semestre. Gente, falta conversar. E o arranjo, a gente conversa com ele. E a gente coloca a energia que a gente quer dar. Então, igual hoje. Eu estou aqui porque o Henrique trabalha aqui. Porque eu conversei com a Carla, com a Fabiana, com a turma, com as 5. E elas abriram essa oportunidade para mim. E a gratidão é por isso. Então, o que eu vou fazer com esse arranjo? Eu tenho que ter cuidado com o que eu vou colocar nele. E aí, uma coisa que a gente precisa pensar, vocês já viram quando a gente fala assim, vamos sair com uma turma para um barzinho. E aí, no barzinho, tem um que quer tomar as bebidas mais caras, porque a conta vai ser dividida. Aí, o que o outro fala? Já que ele está abusando, eu também vou abusar. Ferrou com a vida de todo mundo. Então, quando um abusa, todos saem abusados. Quando eu abuso, eu saio abusado. Então, a gente tem que pensar no outro, às vezes até por pensar na gente. Então, igual essas plantas aqui. Tem flor aqui que pode fazer mais de 40 arranjos. Você pensou se cada um chegar aqui e pegar um braço? Não sobra para ninguém. Então, igual esse galho aqui. Isso é um eucalipto argentino. É um galho só. Eu posso pegar ele aqui e fazer um arranjo grande que vai ficar lindo. Mas eu quero só essa galinha aqui. Então, quem pegar esses galhos, parte com um coleguinha do lado. E aí, como eu sei que o Henrique gosta de folhagem, e eu estou aqui hoje por ele também, por mim, por nós, e por uma causa, esse aqui eu vou fazer pensando nele. Então, quando vocês estiverem fazendo arranjos seus, pensa em quem que você vai levar. E aí, quando criar a casa assim, medita. Medita. E aí, isso é o eucalipto argentino. E aí, além disso, eu sei que o Henrique gosta de girassol. E essa semana eu morrendo de medo de assumir a culpa não, a responsabilidade de mudar de consultório e fazer uma dívida, só tem 12, gente, e fazer essa dívida toda. Calma aí, Henrique, não bagunça a aula, coleguinha. Henrique, não bagunça a aula, perdeu, vou ter o seu arranjo para outro. E aí na hora que eu estava lá no consultório assinando o contrato, chegou um arranjo digitado, que a gente estava lá em casa, em home office, ele ligou para a floricultura, digitou o que era para falar, e chegou 2 girassóis lá no consultório. Na hora, gente, que eu assinei o contrato, eu falei, foi Deus falando, é certo, é isso, vai lá. Então o gap foi correto. Então, eu coloco um girassol, só que se eu coloco assim, está muito vazio, está muito pequeno esse arranjo. E aí a gente pode pensar no Ikebana, que eu amo a filosofia do Ikebana, que é a filosofia familiar, que eu tenho o pai, a mãe e o filho. Um não sobrepõe a ninguém e um não tampa ninguém. Só que o Henrique gosta desse negócio mais emputecido, mais colorido. Então, eu não vou fazer a filosofia do Ikebana que eu amo. Então, eu vou colocar algumas flores mais coloridas. Então, estou ensinando a fazer arranjo? Estou não, estou falando assim, segue os sentimentos seus. E às vezes, para a gente presentear alguém, a gente se machuca. Essa aqui chegou hoje. Olha a cor da minha unha. Porque ela solta tinta. Na hora que eu fui conversar aqui, Henrique virou para mim e falou, Otávio, urgente, vai no banheiro e lava o rosto. Você tá igual um Smurf. Eu tava toda azul. E às vezes, não vai ser uma tinta, às vezes é um espinho. Às vezes esse arranjo é uma coisa que eu vou ter que abrir mão da minha vida, que vai me doer muito, mas vai fazer meu filho tão feliz. Só que a gente tem que entender até que ponto que eu abrir mão não fere a minha dignidade, não fere a minha essência. E eu estou fazendo um arranjo, não é para mim, eu estou fazendo é para ele. E aí tem outro tipo de folha. Quando eu estou fazendo um arranjo, igual os do café com GG, que as flores vêm lá de casa e a gente cultiva com todo carinho, eu gosto de um tipo de folhagem só. Como Henrique, eu sei que gosta do trem colorido, vamos misturar. E aí, gente, eu queria pedir vocês que vocês não aprendam nada comigo sobre arranjo floral.
Eu queria só pedir que vocês, cada um, enquanto eu estou falando, se vocês não se importarem, feche o olho, pensa em alguém em casa e fala assim, quem que eu estou deixando a desejar o carinho da minha vida? Quem lá da minha casa que eu não estou cuidando? Será que a fulana está entendendo que eu estou trabalhando tanto para pagar o carro que nós compramos, até para o conforto dela? Mas será que era importante eu trabalhar tanto para esse carro, ou ela precisava mais da minha presença na vida dela? Será que eu posso buscar um equilíbrio e falar não com a minha esposa e não com o meu chefe, porque aí eu vou dividir o não e falar sim para mim também? Então, esse arranjo, será que ao invés de eu dar para minha esposa, ou para o meu filho, ou para minha casa, quem está merecendo ele sou eu? Porque eu estou cansado de enfeitar tanta coisa na vida de tanta gente e a minha vida mesmo está sem graça? Será que está fazendo falta, gente, a gente parar e olhar para a vida da gente e se entender? O dia que eu entendi que eu não preciso chegar na festa para dar satisfação para ninguém, que eu não preciso ficar até o fim da festa e aguentar o povo que está bebendo, e eles não estão errados, para eles é bom, para mim que não é. Então, esse arranjo, eu queria que cada um mentalizasse o que vai fazer. Tem flor para todo mundo. E aí essas folhagens, eu poderia pegar as folhagens e as flores e distribuir nas mesas de vocês, mas eu não vou fazer isso. Porque eu quero que cada um pense em si para não prejudicar o outro. Eu quero que cada um pense no que é importante para ele e o que ele ama e o que é sagrado. E será que esse arranjo hoje não vai salvar o seu casamento? Será que esse arranjo hoje não é o jeito de você falar com o seu chefe assim, olha, eu fui lá escutar um doidão falar, e pelo que o doidão falou, você desculpa, eu sei que você não me cobra tanto por mal, mas eu preciso te falar, não me julga não, mas me dá um pouquinho de folga, porque está pesado para mim. E aí eu não estou te entregando tanto, porque eu estou travando e eu estou bloqueando. Confia em mim, me dá 3 dias para trabalhar do jeito que eu acredito. Então, gente, eu queria que a partir desse momento, vocês possam abrir o olho e tenta fazer esse exercício toda noite. O que eu faço para mim, o que eu faço para o outro, e o óbvio está sendo falado. E aí esse cartão aí é para vocês entenderem o tanto que às vezes é sofrido. Vocês viram que é o Pequeno Príncipe? É lindo, né? A história dele viajar num cometa. Ô, gente, desculpa a expressão, mas puta que pariu. Imagina viajar agarrado no rabo de um cometa. Vai perto da caldeira aqui, o tanto que é quente. Mas todo mundo acha lindo o sacrifício dele, né? Então a gente acha bonito o outro sacrificar, mas o Pequeno Príncipe nunca falou que está doendo, que está queimando. Então a gente tem que falar, gente, eu não estou tolerando barulho. Você quer ver uma coisa? Não está me incomodando. Mas eu garanto que a maior parte aqui não prestou atenção. Para mim, desde o princípio que está raspando dentro do meu ouvido. Quem aqui que está escutando o Rastelo? Um monte de gente não está escutando. Para mim aqui a Rastelo está raspando na minha cabeça assim, vai. Mas eu aprendi. Só que eu tenho que entender que sem esse Rastelo o jardim vai ficar feio. Então tem hora que a gente tem que adaptar. Mas se tiver muito alto, fala assim, gente, vamos pensar em levar a conversa lá para frente. Então a gente se adapta, mas a gente também tem que falar. Porque a gente não é o dono da razão, a gente não é o centro do mundo e a gente não é tudo relativo. E aí esse cartão é para vocês entenderem isso do Pequeno Príncipe. Tá aí meu telefone particular, meu Instagram, o YouTube é o mesmo nome do Instagram. Qualquer dúvida pode me mandar. E a semente de girassol é para vocês fazerem um carinho para quem vocês não conhecem. Pode plantar em casa? Pode. Mas aqui na Regap eu vou ficar muito feliz se algum dia eu receber uma mensagem com a foto de um girassol que brotou aqui, o senhor está chegando a época de chuva, eu coloquei uma gretinha lá do jardim e brotou. E aí talvez uma pessoa vai passar lá, a Ana que está aqui na foto hoje, vem cá cobrir outro evento e fala assim, gente, eu não estava com saco de estar aqui hoje, ó, que bonito o girassol, fez até meu dia ser mais feliz. Então a gente tem que fazer diferença para quem a gente não conhece. Porque a gente já foi salvo por muita gente que não nos conhece. Então vamos salvar os outros também. Mas a gente tem que lembrar disso todo dia. Então nesse cartão é para escrever, manuscrito, com caneta. Porque hoje é só e-mail e WhatsApp. Depois você nem lembra da conversa, nem lembra da foto que tirou. O que você quer tirar da sua vida e o que você quer pôr na sua vida. E na vida do outro. Então coloca um recadinho para você e deixa na carteira, na mochila, no laptop, na geladeira, no carro, onde quiser. Mas um lugar que vocês lembrem. E eu não vou distribuir as flores para vocês.
Eu queria que cada um viesse aqui, tem os podões, compartilhe o podão, e quando o arranjo está assim, igual o de Henrique, daqui a pouco eu vou entregar ele, se eu pegasse o girassol e colocasse aqui sem muito cuidado, meio estranho, né, gente? Ah, e não tem podão para todo mundo, recurso às vezes não tem. Ó, que legal, agora ele já coube. E a gente vai adaptando. E aí, além disso, ó, meu colega do lado está com o tesourão. Fulano, você já acabou? Você me empresta? A gente tem que compartilhar. Isso é no serviço. Será que eu não estou reclamando que o meu colega está fazendo mais do que eu ou menos que eu, ganhando mais do que eu ou menos que eu? Mas eu falei, ele percebeu? Gente, o óbvio tem que ser falado. Então, não vou delongar muito, até por questão de horário. Queria agradecer muito a oportunidade. Henrique, vem cá, porque esse aqui é seu. Faz questão. Nós ia fazer um ali feinho. Obrigado, meu amor. De nada. Que lindo. E aí, uma coisa que eu deixo muito clara, a gente tem que aprender a se impor. Eu sempre tive, quando eu fiz meu diagnóstico, falei, para que eu vou usar uma septeia? Não é sendo arrogante nem orgulhoso, mas os benefícios que são concedidos, eu não preciso. Quando eu falei, quer saber, gente? Eu tenho que usar porque eu preciso, sim. Porque eu nunca tinha imaginado que toda vez que a gente viaja, eu enchia o saco de Henrique por causa da fila do avião. E aí eu meio que desregulava e ficava puto com aquela fila. Agora eu chego no avião e meu crachá está aqui. E às vezes eu não consigo usar, mas o outro precisa de usar e também não consegue. Igual tem até um aqui que na primeira turma levou, estava escrito irmã de autista, que eu acho o máximo esses de irmão, de pai. Será que aquele autista não tem uma sensibilidade com isso passando no pescoço? Coloque em você, irmã, tia, pai, e segura do lado da mão dele, que o povo talvez assim vai respeitar um pouco mais. A gente tem que se impor. E vocês não fazem nada para vocês. E tudo que vocês fazem volta. Quando eu fiz administração no Cefet, eu tive um grande mestre, que foi o Paulo Sanches. E ele falava que cipó que chuta, cipó que volta. Eu descobri autismo com 38 anos, nunca imaginei isso. Será que algum aqui é e nem sabe? Será que alguém aqui vai ter um filho? Será que alguém que vai precisar de ir para o home office integral porque o filho está quebrando a casa toda? E eu vou ter que aprender a lidar? Eu tenho um paciente que ele chega no consultório, ele tem um caroço aqui na cabeça de bater a cabeça na parede. Primeira vez que ele bateu na minha frente, eu fui para segurar, a mãe falou, para, Otávio, não encosta. São 11 batidas e ele para. Aí eu já sei, toda vez que ele chega no consultório, se ele fica nervoso, 1, 2, 10, 11, parou, e tá tudo bem. Agora, se segura, acabou. Ele vai bater até sangrar. Então, gente, por favor, com responsabilidade consigo e com o outro, cada um pode vir cá, pega a sua flor, compartilha com o coleguinha, dá dica para eles e vamos tentar fazer esse mundo um pouquinho melhor e valorizar. Vou falar para o pessoal também, talvez não dá tempo de tirar foto aqui na frente. Sim, Seu arranjo, sim. E, gente, obrigado pela oportunidade e estou à disposição para vocês precisarem.